Europa, com o crescimento de partidos de extrema direita, que não chegam a chegar ao poder, mas passam cada vez mais a serem atores relevantes na Holanda, na Dinamarca, né? E do lado de cá também, depois de uma onda mais à esquerda, nós teríamos uma espécie de refluxo com o ressurgimento dessas lideranças e com a vitória desses partidos ou dessas coalizões de centro-direita. O que essas experiências, o que esses casos têm a ver conosco? Na minha leitura, eles não têm nada a ver conosco. Absolutamente nada a ver conosco, né? Cada uma dessas lideranças, sobretudo aqui na América Latina, chega ao poder mediante processo eleitoral disputado, intenso, e uma vez fechadas as urnas, resolvido o problema, recebem o parabéns, o reconhecimento dos seus adversários, e vida que segue, né? Eu tenho a impressão que o que nós temos no Brasil hoje não tem nenhum paralelo com nenhuma dessas experiências em curso hoje, seja na Europa, seja na América Latina. Bom, fica faltando um caso. O caso óbvio, que tem sido veiculado frequentemente pela mídia, inclusive por lideranças de esquerda e tal, que é o caso americano, né? O que nós temos a fazer da perspectiva comparativa entre o que nós vivemos hoje no Brasil e o que os americanos passam desde da vitória do Trump? Na minha percepção, absolutamente nada também, né? Por quê? Porque o estatuto e a autoridade conferida a um presidente da República nos Estados Unidos não se compara ao estatuto imperial de que goza um presidente brasileiro, tanto do ponto de vista das suas atribuições na divisão dos poderes no plano nacional, quanto no modelo de pacto federativo que nós temos, né? Não à toa, Marcelo mencionava, bom, a gente sai da Constituinte, com a Constituição localista, fortalecendo estados e municípios, e muito sorrateiramente, eu diria que nem tão sorrateiramente assim, né, a União vai pouco a pouco recuperando a sua autoridade, sua ascendência sobre as unidades federativas, retomando um pouco aquilo que o Fauro mencionava e desenvolvia desde os anos 50, que é a nossa vocação absolutista, né? Então, além disso, nos últimos anos, as nossas instituições de controle também têm se mostrado um fracasso, não é? A Constituição de 88 apostou muitas fichas no sistema de justiça, não somente o judiciário, mas também nos ministérios públicos, né? Seria esse sistema, assim como na democracia americana, o grande fiador da democracia, da nova República Brasileira. E nos últimos anos, nossos magistrados se tornaram uma espécie de subcelebridades, não é? Que parecem vocacionados para frequentar as primeiras páginas dos jornais, dos sites e tal, justamente o inverso do que se espera de um judiciário neutro, não é? E técnico e ponderado. Então, nossas fichas, do ponto de vista institucional, não se comparam às fichas do sistema americano para conter bufonarias ou figuras que possam, de alguma forma, perturbar o sistema, né? Então, bom, conjunturalmente ou circunstancialmente, a gente não parece ter muitos paralelos para nos consolar com o processo que nós vivemos hoje no Brasil, que é uma encrenca. Eu não penso sequer no resultado eleitoral de domingo. Nós estamos numa encrenca, né? No final de domingo, nós só vamos ter uma dimensão mais ou menos aproximada do tamanho e da natureza da encrenca. Mas nós estamos encrencados, né? O processo que nós vivemos nos últimos meses nos colocou numa encrenca. Ou, colocando de uma forma um pouco diferente, nos revelou uma encrenca. Há setores da opinião pública, há setores
das elites políticas, autoridades, formadores de opinião que apostam na solidez das nossas instituições. Apostam que, independentemente do resultado que ocorrer, as instituições têm revelado, desde o advento da nova república, solidez suficiente para domesticar qualquer volição antissistêmica. Bom, eu resolvi, então, angustiado, verificar se isso procede, porque isso me economizaria algumas sessões de análise, não é? Aí eu fiz um rápido histórico que vocês não considerem que tem pretensão de ser exaustivo, não. Foi quase que um exercício livre de memória. Tá? 1986, Plano Cruzado. Fecham-se as urnas, o PMDB ganha em todos os estados, com exceção de um. No dia seguinte do processo eleitoral, o Plano Cruzado é jogado no lixo, não é? E um novo plano econômico, que era justamente isso, né? Jogar o Plano Cruzado no lixo, depois da mobilização propiciada, né, pela reforma, as fiscais do Sarney, né, alguns de vocês certamente lembrarão, né, a militância das donas de casa nos supermercados, controlando preços, inflação zero, depois desse arrobo republicano que nós tivemos, graças a um plano econômico que aparentemente liquidava a hiperinflação, fechadas as urnas, nós temos o que poderia ser considerado primeira fraude eleitoral da nova república. 1988, né, ainda no correr do funcionamento da Assembleia Constituinte, o mandato do então presidente José Sarney, que era até então de 4 anos, é prorrogado por mais um ano e passa a ser de 5 anos. Ora, da perspectiva de um sistema político mais ou menos estável, isso é um golpe, né? É como se nós começássemos um jogo de duração de 90 minutos e, em função de possíveis resultados que estão se apresentando ao longo do jogo, a gente prorrogasse esse jogo por mais 120, por mais 30 minutos, por mais 10 minutos, mais 15 minutos. Ou seja, nós mudamos as regras do jogo enquanto ele está rolando. Isso poderia ser considerado um golpe. Né? 1992. Eu confesso que na época eu nem prestei muita atenção porque eu não gostava dele, mas Fernando Collor foi objeto de um golpe. 1994. O então ministro da Fazenda do candidato à presidência da República, Fernando Henrique Cardoso, Rubens Recupero, confessa numa conversa informal com um jornalista de que os dados da economia estão sendo manipulados, né, que há uma publicização seletiva do desempenho econômico em função do calendário eleitoral, e isso era totalmente legítimo. Ele não sabia que a conversa dele era em off, ele supunha que era conversa em off, e isso vai a público às vésperas do pleito, não é? Bom, Fernando Henrique ganha a eleição apesar disso. 1997, a coalizão que sustentou o Plano Real, que funcionou como base do governo Fernando Henrique, está sob risco. Qual é o risco? A supressão do seu líder, a supressão do seu fiador, que é o próprio Fernando Henrique. O que fazer? Simples. Nós mudamos de novo as regras do jogo e criamos, então, a cláusula da reeleição, né? Ou seja, a gente, mais uma vez, assim como já fizemos em 1988, mudamos a regra do jogo enquanto ele acontecia. A oposição, obviamente, acusa. Isso é fraude, né? Isso é fraude eleitoral, isso é golpe, não é? Bom, nós sabemos, a cláusula passou, Fernando Henrique foi eleito e, de fato, em 1998, quando não havia mais a possibilidade de tê-lo como fiador da coalizão, a coalizão se esboroa, não é? PFL lança candidatura, PSDB lança candidatura e, finalmente, a oposição, num processo de competição cujas regras estavam definidas a priori, chega ao poder e a gente tem a desejada, do ponto de vista normativo, né, alternância no poder, né?
1998, antes de ganhar a eleição, né, já depois de definido o golpe da reeleição, nós temos o estelionato da paridade dólar-real, não é? Nós temos até o finalzinho do processo eleitoral um plano real original funcionando, real um por um com o dólar. Quando vira o resultado, fecham-se as urnas, um novo plano real vem à luz e a oposição, mais uma vez, estelionato eleitoral, golpe. 2005/2016, o escândalo do mensalão, né? O escândalo se arrasta durante o ano inteiro. A despeito disso, Lula é reeleito, a despeito da corrupção, nunca se roubou tanto nesse país, etc. e tal. 2014, o estelionato das pedaladas, não é? A gente tem uma disputa eleitoral a mais acirrada de todo esse processo, pau a pau, e o candidato derrotado no segundo turno sai do processo eleitoral questionando os resultados, questionando a legitimidade da eleição, da reeleição da então presidente Dilma Rousseff. Começa ali o processo que vai resultar em 2016, o golpe contra a então presidente Dilma Rousseff pelo seu impeachment. Bom, tá bom, né? Chega, não é? A questão é, de fato, nós temos instituições sólidas? De fato, nós estivemos, ao longo desse período, o funcionamento de instituições capazes de domesticar partidos ou liderança antissistema? Como eu tenho errado sempre, eu não vou responder. Eu estou inventariando perguntas a partir de um exercício meio vadio, como acaba sendo, um trabalho de realização de uma análise de conjuntura, né? Por outro lado, a gente a gente cede à tentação de lançar algumas pistas, sugerir algumas entradas para interpretar esse processo. Eu não sei se eu estarei sendo bem sucedido, mas eu acho que no cenário atual, sobretudo a partir desses dois enquadramentos, nós temos 3 picadas para explorar. A primeira delas, qual é o elemento diferenciador? Não somente desse momento, não somente em relação ao contexto internacional, mas também dessas experiências que nós tivemos ao longo desse relato diacrônico que eu fiz aqui. Eu acho que existe um elemento. Segundo, há 3 ironias que eu gostaria de apresentar para vocês também desse debate. E, finalmente, uma sugestão de chave interpretativa, independentemente para o que há de vir a partir de domingo. Bom, qual é o elemento diferencial? Em relação à conjuntura, eu já mencionei. Nós temos, sobretudo, me chama a atenção, sobretudo na América Latina, né, nós temos, do ponto de vista do cientista político convencional, daquele que está muito ocupado e muito atento para o funcionamento das instituições, a gente não tem nada que temer, a gente pode ter até o que lamentar, né? Dependendo da posição ideológica que nós nos situamos, nós podemos lamentar que a América Latina esteja sendo cenário, contemporaneamente, de uma certa vaga conservadora, né? Depois de um período em que as esquerdas vinham ganhando terreno no Equador, na Bolívia, no Chile, não é? Mulheres sendo eleitas no Chile, no caso da Bachelet, no Brasil, Dilma, nos Estados Unidos, um negro também sendo eleito, um negro democrata sendo eleito. Depois dessa vaga, nós teríamos uma vaga de centro-direita em que faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, beleza, acaba o processo eleitoral, está tudo tranquilo. Do ponto de vista da nossa história, todas essas crises, elas foram mais ou menos
contornadas na porta das instituições, de fato. Não é? E os questionamentos feitos pelos traídos em cada um desses episódios não era propriamente focado no jogo ou nas regras do jogo, mas na conduta dos adversários. Tá? Qual é o elemento diferenciador, ao meu ver, desse momento? É uma tentativa de usar algo próximo de um conceito analítico, eu diria que o elemento diferenciador é o escárnio. O que é o escárnio? O escárnio é o grande instrumento contra a política. É o grande mecanismo disponível do ponto de vista do conjunto de atitudes possíveis antipolítico. O escárnio, ele não se assemelha à ironia, por exemplo, porque a ironia, além de ser uma forma retórica pela qual eu digo o oposto do que eu quero dizer, ela, desde Sócrates, é o grande instrumento de enfrentamento pelo diálogo. Né? Então, o escárnio, quando eu digo escárnio é o elemento diferenciador desse momento, e é o elemento antipolítico por natureza, eu estou diferenciando o escárnio da ironia, porque a ironia ela nos é apresentada, sobretudo, na sua forma socrática, e estou também diferenciando do confronto propriamente dito na sua forma mais radical na guerra. Né? Por quê? Porque, mesmo na guerra, eu reconheço o meu adversário como um outro digno a ser combatido por mim. Assim como Platão dialoga com seu adversário através do uso da ironia. No escárnio, eu nego ao outro o estatuto de interlocutor. Né? Eu nego de antemão e a priori a possibilidade do enfrentamento em qualquer circunstância possível. E foi e tem sido exatamente isso que nós temos vivido. Né? Quem conversa com poste é bêbado. Eu não assino protocolo ético com gente desqualificada. Esse tipo de atitude antipolítica, antissistema, é uma coisa absolutamente inédita na nossa história política recente e é uma coisa absolutamente inencontrável, até onde eu sei, na política internacional contemporânea. Tá? Então, o elemento chave para entender a nossa singularidade pode ser reduzido a uma forma quase cândida. É o escárnio. Tá? Segundo, as ironias. As 3 ironias. Bom, nós tivemos, ao longo desse período, cujas crises eu pontuei, algumas delas acho que me ocorreram, né, uma espécie de polarização, né, PT, PSDB. Um ano atrás, provavelmente os PSDBistas, principalmente os PSDBistas paulistas, né, deviam estar preocupados ou enfadados de, mais ou menos, vamos ter que enfrentar o Lula, ou uma liderança chancelada por Lula. Petistas, por seu lado, deviam estar muito apreensivos com os jogos e os subterfúgios que seriam acionados pelas elites, entre aspas, para alavancar uma candidatura do PSDB, possivelmente de Alckmin. Os atores, basicamente, operavam com essa possibilidade. Talvez o Meirelles surgisse como uma liderança importante, que fosse chancelada por esse sujeito chamado mercado, enfim, mas as coisas mais ou menos inquietavam nesse sentido. Né? O que é a ironia? A ironia é que, de certa forma, né, quando um desses personagens falta ao encontro, o jogo fica em xeque. O jogo fica sujeito ao escárnio. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Vai ser um exercício interessante, com ou sem financiamento de pesquisa, com ou sem liberdade de cátedra,
não é? Os pensamentos eles não são aprisionáveis, não é? Entender a ausência de uma liderança de centro-direita nesse processo político, não é? As tentativas interpretativas até agora foram muito modestas, muito tímidas e também, eu acredito, muito atrapalhadas. O fato é que nós tínhamos tudo armado para que o entediante jogo democrático de corte liberal, baseado na competição e na representação, se reproduzisse, né? Nós estávamos quase que preparados para quase que resignadamente participássemos de novo de um processo eleitoral semelhante àqueles que nós vivemos nos últimos anos. Isso não aconteceu. Que saudade do tédio, né? Que saudade do tédio. Nós temos um momento de total indeterminação, como aparentemente gostamos de viver, perigosamente. O curioso é que isso se dá, e a ironia, pela ausência de um dos contendores, né? Que, de certa forma, foi o que ocorreu e tem ocorrido em outros lugares da América Latina. E da Europa também, evidentemente, mas ficando mais para perto, ficando entre nossos vizinhos. Uma liderança de centro-esquerda, uma liderança de centro-direita, alguns partidos que orbitam, né, e que compõem, né, e pronto, nós temos o enigma da estabilidade política resolvida. Não. Não. O escárnio coloca emoção nas nossas vidas. Isso é uma ironia. Segunda ironia. Nós temos um ator que consegue ser, ao mesmo tempo, um ator antissistema e a encarnação do sistema. O PT. O PT ele é significado simultaneamente pelos mesmos atores, e não são atores trogloditas, né? É muito simples a gente reputar esse tipo de formulação a uma suposta ignorância de quem a veicula, né? Isso não é verdade, isso não procede. Essa é uma solução fácil e equivocada, não é? Mas o PT ele se torna, ao mesmo tempo, simultaneamente, tudo que está aí, vamos contra tudo que está aí, lembram? Tomara que isso se torne lembrança rápido, memória. O PT, simultaneamente, tudo que está aí e, ao mesmo tempo, é o partido da extrema esquerda que vai subverter tudo, né? Esse paradoxo semântico com o qual nós temos que lidar do ponto de vista da análise das retóricas e dos discursos e dos debates políticos. Não digo nem partidariamente falando, não digo engajadamente falando. É um enigma, né? Como que um determinado ator pode ser ele mesmo e a sua negação. No caso, um partido do sistema e a sua negação, que é um partido radical. Essa é a segunda ironia. E a terceira ironia, né? Esse partido antissistema, supostamente, e o sistema, ele tem sido sistematicamente, inclusive por figuras de esquerda, em muitos casos, né, identificado com um dos sistemas políticos mais complicados da América do Sul hoje, que é o chavismo, né? Esse é, na minha opinião, o enigma mais difícil de decifrar, porque a aproximação do Brasil e do governo brasileiro à Venezuela, no contexto do governo Lula, foi uma das estratégias mais brilhantes e bem definidas de política internacional estabelecido pela história republicana brasileira, de tentativa de construção de uma coalizão regional que pudesse fazer minimamente frente à América do Norte. Não tem absolutamente nada a ver com o endosso, a chancela do regime do Chaves, nem com a liderança do próprio Chaves, que, por outro lado, é uma figura cuja trajetória política é muito semelhante à trajetória
da oposição ao PT nesse momento. Chaves é um militar, um oficial, era oficial de baixa patente, né, o que seria, pensando na nossa história política, uma espécie de tenente, né, ou capitão, que tenta chegar ao poder através de um golpe. Esse golpe é abortado e depois chega ao processo, por um processo eleitoral, ganha a eleição, se reelege a partir de mudanças constitucionais e assim se perpetua no poder. Isso não tem nada a ver com o governo, com os governos PT. Isso não tem nada a ver com as trajetórias das principais lideranças da esquerda no Brasil. Isso não tem nada a ver com políticas de esquerda na América Latina. E ainda assim, nós vemos retoricamente, discursivamente, esse argumento colar, e também esse é um argumento